muito boa noite para você. Os altos juros bancários. Um dia depois do Banco Central anunciar o 7º corte seguido da taxa básica de juros, a taxa do rotativo do cartão de crédito voltou a subir. Como evitar que a dívida vire uma bola de neve? É o que você vai saber aqui no Conta Corrente. E mais. Como os ajustes nas contas do governo mexem com a sua economia? Onde colocar o seu dinheiro com juros mais baixos? E quem é o homem que ficou poucas horas na lista dos mais ricos do mundo? Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conta Corrente. A taxa básica de juros do país está caindo, mas está difícil sentir esse alívio aqui no nosso bolso. Na média, as taxas cobradas pelos bancos até caíram mais um pouco no mês passado, como vem acontecendo nos últimos meses pelo levantamento do Banco Central. Mas são taxas ainda altas demais. E o pior, a maior taxa de todas, a mais estratosférica sempre, que é a do rotativo do cartão de crédito, vinha caindo e voltou a subir. Quem ficou enrolado com o cartão de crédito e não pagou a fatura completa, entrou no chamado rotativo. No mês passado, os juros médios dessa modalidade voltaram a subir e chegaram a 378% ao ano. E isso na contramão da taxa Selic. Vale lembrar que o rotativo do cartão é o tipo de crédito mais caro de todos e que agora você só pode ficar nele por um mês. Depois disso, o banco oferece um outro tipo de crédito com juros um pouco mais baixos. A taxa do cheque especial, aquela cobrada quando a conta entra no vermelho, caiu em junho. Só que mesmo assim está na casa dos 322% ao ano. Já a média de todos os empréstimos que você encontra nos bancos diminuiu pelo 4º mês seguido. Está agora em 63% ao ano. Agora, um detalhe importante: se você paga pelo menos o mínimo da fatura do cartão de crédito, os juros que você paga pelo rotativo são bem menores e continuaram caindo agora no mês de junho. Então, a sua dívida cresce menos, embora seja ainda um juro exorbitante. E aí vem sempre a pergunta que não quer calar: quando vamos ter juros normais no Brasil? Vamos falar sobre isso aqui com os nossos convidados. A gente recebe hoje aqui os economistas Luiz Gustavo Medina e o Evandro Buttini. Bem-vindos os dois. A essa pergunta a gente vem programa, sai programa, e é uma pergunta que a gente realmente não se cansa de fazer, Teco, porque os juros são altos demais, estão caindo mais a conta-gotas, juros bancários. Por que demoram tanto a cair para patamares razoáveis? Olha, esses juros do cheque especial e do cartão de crédito, eu não sei dizer por que são tão elevados. As pessoas falam que tem a ver com inadimplência, eu acredito, que tem a ver com imposto, eu acredito, mas 340% ao ano, evidentemente que não pode ser só isso. Então, infelizmente, a gente não vê horizonte de quando isso vai vir para patamar normal. Curioso que a Selic caminha, assim, para um patamar normal. A gente está hoje em 9,25, é bem provável que a gente feche o ano abaixo de 8%. Mas para o consumidor, me parece ainda um sonho. Pois é, as pessoas acabam se enrolando muito no cartão agora com desemprego, porque às vezes não tem outra linha de financiamento para pegar. Esse tipo de financiamento tem que ser evitado ao máximo, mas nem sempre as pessoas conseguem evitar, né, Evandro? O cartão é a forma mais fácil de você pegar crédito, né? Mas infelizmente tem que se evitar a qualquer custo. É melhor ir no banco negociar alguma coisa, algumas financeiras até são melhores do que cartão de crédito. Agora com a nova regra de só passar um mês no rotativo e depois ter alguma forma de crédito pessoal, melhorou um pouco, mas mesmo assim é o pior tipo de crédito, sem dúvida nenhuma. A gente vê esse início de melhora que justamente é a queda dos juros, embora lentamente, mas a inadimplência, por exemplo, diminuiu agora nesse levantamento do Banco Central. Dá para dizer, até que a situação, mesmo que devagarzinho, está melhorando? Sim, eu acho que também ajudou um pouco as pessoas a botarem um pouco a casa em ordem o saque do FGTS, né? Foi uma grana que entrou boa para a economia, muita gente usou para quitar dívida, algumas pessoas até colocaram na poupança, né? A gente viu um saldo positivo da poupança recentemente, acho que vem em ótima hora para o brasileiro. A questão é que se a economia não crescer de forma mais pujante, o desemprego cair, isso aí também é um cobertor curto, né? Provavelmente ali no final do ano, começo do ano que vem, essas pessoas estão de novo com a corda no pescoço. O problema justamente é juro menor
É bom, boa notícia, mais uma vez é bom reforçar, né, que está caindo melhor do que está subindo. Isso é importante para quem está endividado, é importante para dar um gás na nossa economia, porque o crédito mais barato estimula o consumo, mas reduz a rentabilidade dos investimentos. Vamos falar sobre isso. Os investimentos mais conservadores, de renda fixa, oferecem uma rentabilidade em linha com a taxa básica de juros. Por isso, quando a Selic cai, a régua também baixa para os seus rendimentos. Supondo um investimento que acompanha a taxa básica, como o Tesouro Selic. Se você tivesse investido R$10 mil nesse título, no começo de 2016, quando os juros básicos ainda estavam mais altos, em um ano você teria pouco mais de R$11 mil. Agora, se você fizer o mesmo investimento hoje, como a Selic já caiu bastante, daqui a um ano você terá R$10.700, quase R$400 a menos. Isso supondo que a Selic ficasse nos 9,25% ao ano, o que é pouco provável. Com essa diferença, já daria para comprar 7 pizzas de R$50 ou pagar 15 entradas de cinema se o ingresso custar R$25. Mas a boa notícia é que tem investimento conservador que consegue pagar um rendimento um pouco maior que o Tesouro Selic. Alguns exemplos são os títulos de bancos, como os CDBs, as LCIs e as LCAs. Já para quem aceita um pouco mais de risco, ações e fundos de investimentos mais agressivos, como os multimercados, também se destacam em momentos de juros mais baixos. Mas aí é preciso tomar cuidado para investir nas ações certas ou então escolher um bom consultor que garanta que você não vai perder dinheiro. Afinal, a situação não está fácil para ninguém. A ação, o pessoal já fica com medo, dá para arriscar um pouquinho? Qual que é a tua orientação, Evandro? Acho que dá, acho que depende muito do perfil de cada um, tem que aguentar um pouco a volatilidade, né, os movimentos, e também quanto a pessoa tem disponível para investir. Se é a primeira coisa, se é o primeiro dinheiro que a pessoa vai investir, de jeito nenhum, né? Melhor primeiro investe em tesouro direto, depois em alguns fundos de investimento de um pouco menos risco, e aí sim vai para ações. Eu acho que sempre é importante ter um pouquinho em ações, tem acho que uma oportunidade boa vindo aí. Acima da Selic, que é o que todo mundo acaba buscando, né? Mas que quer segurança nesse momento ainda de instabilidade, a gente citou CDB, LCI e LCA. Como é que escolhe, dentre as opções aí de renda fixa, que vale realmente a pena, que paga mais, que pode pagar mais do que a Selic? Vale frisar só, Juliana, que você ainda encontra no Tesouro Direto título pré-fixado, que ainda é uma ótima opção. Você ainda tem essa oportunidade de comprar hoje título do Tesouro Direto pré-fixado, ou seja, zero risco, que vai te garantir um rendimento acima do CDI, principalmente porque a taxa de juros ainda vão cair. Você consegue hoje um título que já paga mais do que está a Selic hoje, é isso? Ainda consegue, e você tem que lembrar que se é pré-fixado, a taxa vai ser pré-fixada hoje. Quando a Selic cair daqui a 40 dias e depois daqui a 40 dias de novo, esse rendimento vai ser bem maior em proporção do CDI lá na frente. Fica congelado. Fica ali, congelado. né? Então, você ainda consegue essas oportunidades no Tesouro Direto. Agora, de qualquer maneira, o investidor vai ter que buscar risco se ele quiser rentabilidade. Não existe mais aquela fórmula fácil de uma renda fixa que te pague 14% ao ano. Esses tempos ficaram para trás, quem aproveitou, aproveitou. Agora, quem quiser retorno vai ter que correr um pouco de risco. Pois é, porque isso aí, existe aí um bom espaço para que os juros continuem caindo no país. Porque a inflação está baixa, os preços estão subindo bem mais devagar esse ano, a economia continua muito fraca, precisando aí desse oxigênio, que são os juros menores. Agora, o que pode atrapalhar a queda dos juros é o rombo crescente aí das contas públicas. Por quê? Porque isso traz o risco de uma disparada do dólar em algum momento, isso aí pode pressionar os preços, tem esse risco aí grande no radar. Vamos falar sobre isso, sobre contas públicas com o João Borges, lá em Brasília, que vai trazer um pouco das análises do Jornal das 10. João, boa noite para você. O governo anunciou que vai remanejar verbas para garantir o funcionamento de serviços essenciais que correm o risco, como a gente viu, faltou dinheiro para emitir passaporte, faltou dinheiro para a Polícia Rodoviária Federal. O negócio está feio, né? Juliana, boa noite a todos. Olha, boa noite para você. Na verdade, isso é que se chama de cobertor curto, né? O governo tira a verba daqui, passa para ali, remaneja, corta, aumenta um pouco de imposto e ainda assim está faltando e ainda assim corre-se o risco de não cumprir a meta fiscal, que é uma espécie de quase que de ponto de honra da equipe econômica de Henrique Meirelles. Então, hoje teve esse anúncio, ainda há muita incerteza sobre certas fontes de receitas que podem ou não ocorrer até o final do ano, ou seja,
viveremos ainda dias dramáticos em relação ao fechamento das contas públicas. No Jornal das 10 a gente vai detalhar um pouco mais isso. E também vamos mostrar que, por ordem do juiz Sérgio Moro, a Polícia Federal prendeu hoje Aldemir Bendini, ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras. O juiz disse no despacho que Aldemir Bendini, que também tem cidadania italiana, estava com viagem marcada para amanhã para Lisboa e que, segundo o Ministério Público, não foi identificada a aquisição de passagem de retorno, o que seria um indicativo de possível fuga. Vamos mostrar também os números da nova pesquisa Ibope sobre a avaliação do governo Temer. O presidente tem a pior avaliação desde que esse tipo de pesquisa começou a ser feita. Bom, essas e outras notícias a gente vai ter daqui a pouco no Jornal das 10, Juliana. Tá bem, sempre imperdível a análise geral aí do Jornal das 10. Obrigada, João. E todo mundo de olho nessas análises, porque a gente vê dificuldade aí das contas públicas, mas tem muita coisa para cortar na máquina pública, no judiciário, por exemplo. Juízes, desembargadores, procuradores recebem todo mês um auxílio moradia de R$ 4.300, mesmo que tenham um imóvel próprio na cidade onde trabalham. Isso já gerou um gasto para os cofres públicos de R$ 4 bilhões. Enquanto existirem privilégios em todos os poderes, fica difícil pedir sacrifício para a população. Enquanto a gente não coloca a nossa casa em ordem, a gente tem a sorte de que o mundo tem nos ajudado. A economia americana está devagar, o dólar está baixo por causa disso, o Brasil vem recebendo investimentos de fora e a guerra comercial travada pelo presidente Donald Trump pode afetar, inclusive, o consumo do Bourbon, o famoso uísque americano, no mundo todo. Aqui no Brasil também. Quem conta pra gente é a Priscila Yasbeck. President Trump has been very firm in his belief that we've had bad trade deals, and he's targeted a lot of manufacturers overseas, such as steel manufacturers, when he believes that people should be using U.S. steel, and he thinks that we shouldn't be getting tariffed on things, so he's begun talking about tariffing steel. And in retaliation, the European Union has said that it would return tariffs on things like orange juice and other agricultural goods and bourbon. And bourbon is a unique product of the United States. It's made in, majority of it's made in Kentucky. So it kind of, they've decided to hit where it hurts. So his effort to put America first actually puts bourbon kind of in the crosshairs of retaliators when it comes to trade wars. You have brands like Jim Beam, Four Roses, Maker's Mark, who are going to be hurt by potential trade tariffs because they have a lot of exports going overseas. So just like Brazil, cachaça can only be made in Brazil and tequila can only be made in Mexico, bourbon is only made in the United States, and the world has really become to like bourbon, and specifically those brands I mentioned. Also Tennessee whiskey with Jack Daniels falls in that same category, and their businesses are going to be really hurt if they're not allowed to ship overseas to Europe at the current duty-free state. Now, there's been more than $1 billion invested into growing these brands and developing new facilities, and a lot of that is now being considered at risk. Domestic has been doing quite well, but bourbon is touching a lot of bars in Spain and Germany and Vietnam and Mexico and even Brazil for the first time in history. And that's why the European Union has stated that it would tariff bourbon, because they know it has a great emotional appeal, not only to the United States, but to places like Brazil. I mean, this is a very serious issue, and it's because people love to drink bourbon. Pois é, uma situação, a gente pegou uma coisa inusitada aí na reportagem da Priscila, que eu vi um especialista em Bourbon, mas a gente vê que o Trump tem feito tantas coisas que a gente quis mostrar um exemplo inusitado. Como é que o Brasil entra, Theo, que você acha nesse momento hoje dos Estados Unidos? É melhor ou pior para a gente? Eu destaquei um lado positivo, que é o dólar estar baixo, os investimentos estarem chegando, o balanço é mais positivo para a gente? Eu acho que é um mundo pior para todos, né? Eu acho que se a gente tiver problema com um produto ou outro, a gente estamos no lucro, porque eu acho que o Trump pode causar um dano ao mundo que afete todo mundo e coisas mais sérias. Mas para a economia, eu acho que o nosso problema é tão grande, interno, que
que a gente não tem tempo de sofrer com o Trump, né? O Brasil é um país muito fechado, pouco da nossa economia tem a ver com exportações. Desse bloco ainda tem a China, que é mais importante que os Estados Unidos. Então eu acho que a gente tem que resolver nossas coisas aqui antes de se preocupar com o que o Trump vai fazer conosco. E por enquanto o dólar está comportado, né, Evandro? Mas se o negócio piorar muito por aqui, com Trump ou sem Trump, o dólar pode ir lá para as alturas. Né? Como o Teco falou, a gente tem tanto problema aqui, a gente deveria cuidar dos nossos problemas, porque é muito difícil ficar dependendo de alguém, de um presidente de um país que não bate muito bem na cabeça, porque qualquer coisa que ele faça, a gente com a casa desarrumada sofreria muito. E eu acho que esse é um ponto, como você mesmo falou há pouco, do fiscal um pouco não muito em ordem. A gente está num risco relevante de caso os Estados Unidos, como é que é a história? Os Estados Unidos pegam um resfriado, a gente pega uma pneumonia, né? Uma coisa assim. Agora, na verdade, a pneumonia vem daqui de dentro, né? Exatamente. E esse dólar, você acha que fica Teco, bem comportado? Como é que você está vendo a questão dos riscos aí? Olha, Juliana, acho que no curto prazo eu não teria por que ter medo do dólar, não. Eu acho que ele está num patamar que é por aí que ele vai ficar. É claro que no Brasil você está sujeito a todos os dias acordar com uma operação Lava Jato na rua, com uma nova gravação, uma nova delação. A gente não sabe muito bem o que pode acontecer na parte política. Mas o dólar no mundo inteiro, né, ele está num momento muito fraco, inclusive. Não é só mérito nosso. Então, eu acho que, assim, de todas as preocupações que eu tenho hoje com o Brasil, o dólar não está nem nesse grupo. Tá lá no final da lista. Final da lista. Olha só, para algumas poucas pessoas, dinheiro nem é de longe um problema, né? Como a gente está vivendo hoje aqui no país com tanta dificuldade e está rolando uma disputa acirrada no ranking das pessoas mais ricas do mundo. Hoje o fundador da Amazon, Jeff Bezos, destronou Bill Gates e ficou na primeira posição da lista, mas foi só por um tempinho. O fundador da Microsoft já voltou para o topo. A Amazon é uma verdadeira gigante do comércio eletrônico. Começou vendendo livros na década de 90 e agora vende praticamente tudo pela internet. Hoje as ações da empresa abriram um dia em alta e fizeram a fortuna do seu fundador, o americano Jeff Bezos, ultrapassar os 90 bilhões de dólares. Além da Amazon, o empresário ainda é dono do jornal Washington Post e de uma companhia de exploração espacial. Com toda essa grana, Jeff Bezos superou Bill Gates e virou a pessoa mais rica do mundo. Mas durou pouco. No fim do dia, as ações da Amazon perderam força e ele voltou para a segunda posição. Jeff Bezos foi a 7ª pessoa a ocupar a primeira posição do ranking desde quando a Forbes começou a fazer esses cálculos, em 1987. Naquele ano, o homem mais rico do mundo era esse empresário japonês, que passou 6 anos no topo da lista. Em 1991, ele foi ultrapassado por outro japonês, dono de uma construtora. E foi em 1995 que Bill Gates apareceu e aparentemente gostou de ser o homem mais rico do mundo. Já são 18 anos com esse título, mas com algumas interrupções no seu reinado. Em 2008, o mega investidor Warren Buffett liderou a lista. E em 2010 foi a vez do mexicano Carlos Slim. A última pessoa a tirar Bill Gates da liderança tinha sido o espanhol Armancio Ortega, que é dono da Zara. Em 2015 ele chegou ao topo pela primeira vez e passou 3 dias tendo a maior fortuna de todas. A gente faz um intervalo agora rapidinho, na volta mais dicas aí para o seu bolso, não para entrar na lista dos mais ricos, mas para dar uma melhorada. E também você sabia que pode descolar um castelo na Itália de graça? Você vai entender essa história no próximo bloco. A gente volta rapidinho. Conta Corrente está de volta, você pode participar sempre aqui com as suas dúvidas, você pode participar pelo site falecomaglobonews.com.br, pelas redes sociais também, você coloca a hashtag Conta Corrente, que a gente recebe aqui, e tem também nosso aplicativo na Rua Globo News, que você pode mandar perguntas em vídeo. Vamos trazer uma pergunta que chegou aqui pra gente, da Elaine Cristina Barizon, ela é de Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Ela fala o seguinte, ela tem R$10 mil sobrando e não sabe onde investir. Tesouro direto é uma boa? Entrei no site e fiquei confusa com as opções oferecidas. Esse valor pode ficar aplicado por 3 anos ou mais. Elaine, você não está sozinha, ficar confusa é normal, porque é um monte de nome, né, Evandro?
A gente estava tentando lembrar aqui, né? Os nomes todos. Qual que é a sua dica aí para Elaine? Não, o Tesouro Direto é uma ótima opção. Tem 3 opções de investimentos lá. Um que tem pouco risco, que chama Tesouro Selic. Uma que tem um pouco de menos risco, vamos dizer, que chama Tesouro Inflação, porque ela vai andando junto com a inflação. E outro que também não tem muito risco, que chama Tesouro Pré-Fixado, que, como o Teco explicou um pouco mais cedo, tem já uma taxa pré-definida, que não importa muito o que acontecer, vai receber aquele dinheiro corrigido. Comprar um pouquinho de cada um desses títulos é uma boa ideia, talvez um pouquinho mais desse que tenha uma proteção contra a inflação é a melhor opção. Tem uma outra dúvida que chegou aqui também, da Gabriela Silva Eliconte, de Porto Alegre. Obrigada, Gabi. Ela diz que recebeu o FGTS no valor de R$33 mil, viu que a LCI e a LCA são isentos de imposto de renda, então parece mais vantajoso, taxa de juros está caindo, as outras têm taxa de administração, está confusa aí para aplicar esses R$33 mil. Qual que é a tua orientação para a Gabi? Vai começar a valer a pena ficar de olho nesse tipo de investimento. A questão aí sempre tem que tomar cuidado com LCA, com CRI. Você tem que saber exatamente quem é o emissor dessa dívida, né? Às vezes, para a pessoa que é muito leiga... Como é que funciona para você traduzir isso para a gente? Não, você tem que olhar, todo mundo sempre tem... É que nem CDB, por exemplo, né? O CDB, por que tem taxas diferentes cada CDB? Porque é sempre um emissor diferente. Então, por exemplo, um banco grande de primeira linha vai sempre pagar menos do que um banco pequeno que tem mais risco. CDB é você emprestar dinheiro pro banco. Pro banco. LCI e CRI é o quê? Você vai estar... O LCI você está financiando o setor imobiliário, e você tem o agro também, que você financia esse setor. Então, sempre tem que tomar cuidado com o tamanho do risco, né? É sempre bom lembrar que tem o FGC que garante o investimento para quase todos esses tipos de aplicação, mas tomar cuidado sempre com o emissor. Isso, às vezes, para o leigo, se ele não tiver uma orientação boa ali de um gerente ou de um consultor, às vezes ele se mete em risco à toa. Porque a LCI, então, e CRI são mais difíceis de você saber quem que é, se é uma coisa segura ou não. Não, saber quem é você sabe, você tem que saber se é seguro, se aquilo que estão te pagando é justo, né? Às vezes estão te pagando muito pouco por uma coisa que é bastante arriscado. Então, para quem está começando, qual que é a dica de vocês aí? É melhor ficar no Tesouro Direto? É melhor. Ou então pedir um auxílio para alguém que entenda. Algum consultor, alguém da área. E confiar só no FGC também não é uma boa ideia. Porque muita gente está buscando justamente, até nesses momentos agora com juros em baixa, aplicações que valham a pena. O que você acha que pode valer a pena para quem tem pouco dinheiro, mas que quer diversificar um pouco? Não, você tem uma série de investimentos que valem a pena. Acho que é importante a pessoa ter a orientação de alguém, ou do gerente do banco, se ela confiar, ou de um consultor, ou de uma corretora independente, ou até mesmo de um amigo, né? Você tem muita opção e às vezes não é fácil você identificar o que vale a pena, o que não vale, porque não é só retorno, né? O retorno está atrelado sempre a um risco. Então, às vezes, tem que achar um investimento que vale a pena em termos de retorno e compense o risco que você está correndo. Então, acho que vale a pena você se inteirar, né, do mundo de investimentos. Os juros caíram, as pessoas vão ter que correr mais risco, mas elas precisam ir atrás de informação também. Para também não chegar e perder aquele dinheiro. Exato. Está todo mundo com medo, a situação ainda incerta, né, em relação ao futuro aí da nossa economia. E tem gente que pensa em investir para realizar o sonho da casa própria. E você já sonhou em ter um castelo? Na Itália, mais de 100 prédios históricos estão sendo doados. Só que tem que prestar atenção, lá nas letrinhas pequenas do contrato, antes de você ir lá e se candidatar para ter um castelo, porque tem pegadinha. Esse castelo, a menos de 90 quilômetros de Roma, é uma das 103 propriedades que fazem parte do projeto. A ideia é oferecer para italianos, ou até mesmo estrangeiros, a concessão gratuita dos prédios históricos por até 50 anos. Mas não é tão simples assim. A pessoa que quiser assumir uma das propriedades tem que se comprometer com a restauração de toda a estrutura. E elas não estão lá em muito bom estado. Esse castelo, por exemplo, é do século XI e não passou por muitas reformas. Além disso, o prédio adquirido tem que ser usado para fins turísticos. A pessoa pode até escolher se quer fazer um hotel, restaurante, loja, mas tem que ser aberto aos turistas. Os idealizadores garantem que a ideia, que já é um sucesso, vai desenvolver a região. Abbiamo messo in concessione 103 beni quest'anno e altrettanti li metteremo nel prossimo anno e nel 2019, quindi complessivamente oltre 300 beni. Per i primi 100, nel 2017, abbiamo già ricevuto oltre 21.000 manifestazioni di interesse, quindi un'enormità, un successo straordinario.
Gente, eu fiquei interessada nesse castelo. Vocês me orientam a colocar o meu dinheiro ali? O que vocês acharam? Olha, de graça parece bom, né? Mas a manutenção ali vai um dinheiro, hein, Juliana? É caro, né? Não dá só com de o graça FGTS, é caro, não, né? Com o dinheiro da conta inativa do FGTS. Porque tem que escolher um bom investimento para não ser roubado, é isso que a gente estava falando, né? Parece, às vezes, um bom investimento e Acho que o castelo é um bom exemplo do que a gente falou. Tá certo. Morar na Itália, imagina, um castelo, realmente tentador. Conta com a gente, já ficando por aqui. Agradeço a participação do Evandro e do Teco. Obrigada aos dois por terem vindo. Sempre um prazer recebê-los. Voltem mais vezes. Obrigada a você sempre pela companhia. Ótima noite. A gente se vê aqui amanhã. Tchau.